Ele me deixa de cabeça para baixo. Ah, entendi. A configuração dele não teve jeito de arrumar. Então, assim, Ah, vamos iniciar nossa reunião agora, né? A gente sabe que é uma reunião extraordinária que nós tivemos, uma reunião na segunda-feira à tarde, e foi nos repassado os modelos possíveis para retorno das atividades em 2021. E nós estávamos aguardando, e essa noite chegou para nós o que foi nos repassado, que tínhamos que aguardar todas as apresentações, todas as orientações para estar passando para vocês. Então, nós estávamos aguardando, por isso que essa reunião também foi marcada, né? Acabou sendo marcada no mesmo dia, porque vai demandar que alguns pais necessitarão, dependendo da escolha, de fazer a assinatura do termo de compromisso que querem que seu filho estude. Então, por isso que nós marcamos essa reunião às pressas, e nós, com certeza, iniciaremos nosso ano letivo com os alunos dia 18 de fevereiro, mas estaremos, acredito, que na segunda semana de fevereiro, fazendo uma nova reunião, porque a cada momento está vindo novas orientações, né? Novos formatos, e segunda-feira, amanhã à tarde, nós temos uma outra reunião, então teremos que estar conversando novamente. Então, a princípio, vou passar para vocês o que eu e a Mariângela, que é assistente de educação, dá um oi aí, Mari. Vamos, Oi, estava fechado. Boa noite. vamos estar passando para vocês os assuntos que nós temos nessa reunião de hoje, né? A apresentação desses 3 modelos. E a partir desses 3 modelos, vocês vão escolher o modelo que querem que seu filho inicie dia 18 de fevereiro. Então, essa é a nossa primeira reunião. Tivemos a abertura, né? Dou boas-vindas a todos e vou apresentar para vocês os modelos pedagógicos que serão adotados durante o ano de 2021. Eles foram baseados em Lei 8.032, na realidade da situação, né, de calamidade e da educação ser essencial, o estudo, né, o decreto 1003, que normatiza essa lei, a portaria 750, que é aqui nos deu a obrigatoriedade de realizar, construir um Plancom. Todas as escolas, para iniciar, tem que ter esse Plancom homologado. Este Plancom foi construído no final do ano, até colocamos ali no nosso grupo. A homologação tem o QR Code que dá acesso para fazer a leitura. E neste início de ano de 2021, nós estamos tendo a orientação, vamos fazer algumas mudanças, porque esses 3 modelos têm que estar dentro desse Plancom, então vai ser acrescentado, e temos a portaria 983, de 15 de dezembro, que é a que detalha detalhadamente cada procedimento que as unidades escolares têm que realizar. Então, qual é o nosso perfil da nossa comunidade escolar? Nós temos estudantes do grupo de risco, nós temos servidores do grupo de risco, e nós vamos ter a opção de vocês. Vocês vão escolher atendimento presencial ou atendimento remoto, mas nós também temos, né, a situação da capacidade de atendimento desses estudantes nas escolas, porque a gente sabe, né, na portaria 983, ela delimita que a distância entre um e outro nas salas de aula tem que ser 1,5 m. Então, nós temos que estar seguindo toda essa, principalmente essa portaria, e dentro dela, né, que a gente vai se embasar para construir, reconstruir, reformular o nosso Plancom. Então, essa é o perfil da nossa comunidade escolar. Diante deste perfil,
foi nos orientado 3 modelos pedagógicos a ser disponibilizado. Esses modelos pedagógicos, aqui no cantinho vocês vão ver, né? Plancon Edu Escolar homologado, porque o nosso já está homologado, já foi aprovado. Uma comissão do município de Maruí que aprovou, eles realizaram a leitura, toda a situação, né? E foi homologado. Então, nós temos 3 opções de modelos pedagógicos para o ano de 2021. Nós temos a opção de 100% presencial, a opção do tempo escola e tempo casa, e o 100% remoto. Vou apresentar para vocês cada um qual é o perfil de cada um. O primeiro modelo. O primeiro modelo é o 100% presencial. Esse 100% presencial, principalmente para as escolas com salas que atendem a capacidade de matrícula ativa, respeitando o distanciamento de 1,5 metro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na nossa escola, nós temos o 3º ano dos anos iniciais. O 3º ano dos anos iniciais, ele tem matrículas ativas hoje, 6 alunos. Então, com a capacidade das nossas salas de aula, que é de 48 metros quadrados, para 30 alunos, 6 alunos nós conseguimos atender o 100% presencial, porque nós vamos conseguir colocar no distanciamento mínimo exigido, que é 1,5 metro. Então, esse é um exemplo para o modelo 100% presencial. Mas existem outras turmas, a maioria das turmas, que nós não conseguimos, né, colocar todos seguindo o distanciamento social. Então, esse modelo 100% presencial é para as escolas cujo tamanho das salas de aula comportam o atendimento das matrículas ativas da turma, no distanciamento de 1,5 metro. Então, daí, nós vamos disponibilizar, né, a quantidade de cada aluno matriculado em cada turma. Então, por exemplo, como eu já mencionei, o 3º ano dos anos iniciais é um que pode, se os pais optarem, se enquadrar neste modelo. Então, este modelo de 100% presencial será todos os dias, com exceção se houver professor em grupo de risco. Por exemplo, porque é para os anos iniciais, para o fundamental, final e para o ensino médio. Por exemplo, nos anos iniciais, se o professor for do grupo de risco, será realizada uma nova contratação de um novo professor, caso a gente tiver a opção de uma determinada turma dos anos iniciais, será feita uma nova contratação de um novo professor. E esse professor que está no grupo de risco, ele vai ficar auxiliando este novo professor que vai presencial, ficar trabalhando de forma remota. Para os anos finais e para o ensino médio, que a gente sabe que as disciplinas, né, os componentes curriculares, são professores diversificados, diferente dos anos iniciais, o professor que fizer parte do grupo de risco, e nós tivermos uma determinada turma que opte por ser 100% presencial, esta disciplina que o professor está no grupo de risco, esta disciplina vai ser trabalhada de forma remota, vai se manter, como o ano passado, de forma remota. Então, por exemplo, de 8 disciplinas que a gente tem no ensino fundamental final, 3 professores estão enquadrados no grupo de risco. Será feita um horário que vai ser disponibilizado aos pais para conhecimento e um horário com aqueles 5 professores que conseguem trabalhar de forma presencial. Aqueles 3 professores que estão no grupo de risco, eles vão trabalhar com as suas disciplinas de forma remota. Daí, dentro daquele horário que a gente for fazer para a semana, o dia que ele tem aula com o professor de forma remota, ele vai ficar em casa. Então,
Para os anos finais e para o ensino médio, o atendimento remoto, nesse caso, né, é somente para a disciplina que ele vai integrar do grupo de risco. Para os anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, será feita uma nova contratação e o professor, se for de grupo de risco, vai trabalhar de forma remota com um novo professor que vai estar ali de forma presencial. E aí tem uma situação, vai ser um dos nossos últimos slides, que tem na portaria também. Se nós tivermos na matriz, na nossa matriz, um grupo de risco gravíssimo, que é o vermelho, e nós tivermos já iniciadas aulas, com turmas 100% presencial, e nós tivermos, para iniciar o 100% presencial, tem que ser no grave ou nos demais. Se nós passarmos para o gravíssimo, nós vamos ter que ir para o modelo 2, que vou apresentar agora, que é um regime de alternância. O aluno vai ficar tempo na escola e tempo em casa. Esse é um outro modelo. E como é que é esse modelo tempo escola e tempo casa, que eles estão chamando de misto? As turmas vão ser subdivididas. Porque, por exemplo, nós temos uma turma que tem 20 alunos. 20 alunos vão ser divididos em 2 grupos, o grupo A e o grupo B. Então, essas turmas, porque nós temos que seguir, né, a capacidade conforme o distanciamento social. O atendimento presencial vai ser de 2 a 3 vezes por semana, e aqui vai diferenciar para os anos iniciais e para o ensino fundamental final e o ensino médio. Para os anos iniciais, esse tempo escola e esse tempo casa, nós vamos dividir as turmas. Aí eles vão ficar, por exemplo, o grupo A, dividir a turma em 2 grupos. O grupo A, vir na segunda, na terça e na quarta. O grupo B, da mesma turminha, vai vir na quinta e na sexta. Na próxima semana, eles vão inverter. O grupo B vem na segunda, terça e quarta, e o grupo A vem na quinta e na sexta. Esse para os anos iniciais. Depois vou mostrar a tabelinha aqui, que vocês conseguem visualizar certinho. Para os anos finais e para o ensino médio, vai ser diferente. O tempo escola vai ser semanal. Nós vamos fazer 2 grupos, porque pelas matrículas que nós temos ativas hoje, essas dão 2 grupos, grupo A e B, pela quantidade de alunos. Seguindo, né, o distanciamento, a gente consegue fazer 2 grupos, não precisa 3, precisa 2. Então, para o fundamental final e para o ensino médio, este modelo seria o grupo A inicia a semana na escola, e o grupo B, a mesma turma, não sei se vocês estão entendendo, e o grupo B fica no tempo casa. Na próxima semana, eles fazem a inversão. Quem ficou em casa vem para a escola, e quem veio para a escola vai ficar em casa. E os professores que fazem parte, né, do grupo de risco vão ter a sua disciplina de forma remota. Para os anos iniciais, vai ser um outro modelo. Vai se contratar um novo professor, vamos ter um professor substituto, caso o professor dos anos iniciais faça parte do grupo de risco. Por quê? Porque os anos iniciais é diferente do fundamental final e do médio. Porque normalmente nós temos 3 professores, né? É um professor regente para as maiorias das disciplinas, e um professor de educação física e um professor de arte, que é onde vai se concentrar como eles nos deram a orientação ali. E os professores dos anos finais, do fundamental e do médio, são professores por disciplina. Então, dá toda uma situação, toda uma movimentação para se realizar um novo contrato. Então, a orientação é o quê? Que
continuando aquela situação. 3 professores nossos são do grupo de risco. Mesmo nesse tempo escola e nesse tempo casa, quando eles estiverem no tempo escola, tanto o grupo A quanto o grupo B, se o professor faz parte do grupo de risco, a disciplina que ele leciona, ele vai continuar trabalhando de forma remota. Daí, seguindo um cronograma de horário, eles pediram para nós concentrarmos esses professores que fazem parte do grupo de risco, porque daí, nesse dia, os alunos não irão para a escola, porque o professor vai trabalhar com eles de forma remota. Daí, por exemplo, nós podemos imaginar, né, que em um dia, talvez 2 professores, se fizerem parte do grupo de risco, um dia eles não iriam para a escola. Ficariam em casa, porque o professor vai trabalhar de forma remota com eles. Então, qualquer dúvida, pessoal, vocês só deem senão eu vou continuando falando. E aí, a orientação também é que, por exemplo, seja realizado a disciplina de geografia. São 3 aulas semanais. A disciplina de história, a disciplina de matemática, 4 aulas semanais. Aí a orientação é de que, quando eles vierem para esse tempo de escola, o professor concentre os horários de aulas com eles. Por exemplo, tenha naquele dia que ele veio, a gente consiga elaborar um cronograma de horário, que naquele dia que ele veio, o professor não fique trocando as salas para ir para os outros grupos das outras turmas. Se concentre ali, ele consiga trabalhar as 3 aulas de geografia, as 3 aulas de história, e a matemática e o português ficaria 2 e 2. 2 num dia e 2 no outro. Mas as demais que a gente consiga concentrar tudo num dia só, para que não estejam acontecendo as trocas de sala de aula. Aí o professor não precisar fazer troca de sala de aula. A orientação é desta forma. Então, aqui é um exemplo de uma turma dos anos iniciais. Por exemplo, na primeira semana, aqui na primeira semana dos anos iniciais, foi dividido uma determinada turma. Por exemplo, o 4º e 5º ano, que são uma turma que na nossa escola junto. O 4º e o 5º ano. Consegui dividir o 4º no grupo A e o 5º no grupo B. Na primeira semana, o tempo escola vai ser feito pelo grupo A, segunda, terça e quarta-feira, e o grupo B na quinta e na sexta-feira. As quartas-feiras vai ser de planejamento e sanitização, né, para limpeza, e eles pedem, né, que as aulas vão ser reservadas, que sejam reservadas também para a aula de arte e de educação física nos anos iniciais. No grupo, enquanto isso, eles estão alternando aqui. Enquanto o grupo na terça e na quarta, aí eles vão para o tempo casa, na mesma semana, quinta e sexta eles ficam no tempo em casa. Enquanto esse A está na escola, o grupo B está em casa. Então, a orientação é que faça desta forma. Então, eles não vão ficar uma semana toda trocando. Essa semana tempo escola, na próxima tempo casa. Eles vão alternar na mesma semana. E para isso, claro, a gente sabe que vai, se os pais escolherem o modelo, os pais escolherem o modelo, a gente sabe que vai dar ruim. Então, a gente vai ter que fazer todo um cronograma. Quem é os alunos do grupo A? Quem é os alunos do grupo B, e colocar ali, para não fazer, né, não haver confusão, porque, assim, até uma coisa que eles mencionaram, que aqui na segunda semana, então eles fazem a inversão na segunda semana, vão alternando. Uma coisa que eles mencionaram é que a gente tem que estar tomando cuidado com isso, porque, assim,
Por isso que tem que ter esse termo de compromisso, que depois a gente vai apresentar para vocês, porque nós temos que contar quantos vão estar naquele dia no transporte escolar, quantos vão ter alimentação, que tem que ter todo um cuidado, tanto no transporte escolar, nos lugares que eles vão utilizar, na alimentação deles. Então, nós não podemos ter aqui a confusão de um aluno que for de um grupo, de uma semana ou num dia que não vai pertencer a... Porque daí vai estar toda uma situação na escola, no transporte escolar, na alimentação, que daí vai ser seguido por ordem. Até para mudança de um modelo para o outro, a orientação é que é de 15 em 15 dias. Então, durante esses 15 dias, os pais fazem a avaliação, não, quero que meu filho passe para aquele modelo, para aquele outro determinado modelo. Então, dentro daqueles 15 dias, o pai vai avisar. E aí, eles nos deram ali que a escola tem 7 dias para se organizar, claro, ele está no modelo remoto, que é o terceiro modelo, e vai para esse segundo modelo, que é tempo escola e tempo casa, a escola vai ter que se movimentar toda, porque tem a situação da alimentação, que nós temos que comunicar a sede, tem a situação do transporte, que também tem que ser comunicado, então tem que fazer toda, e temos que todo cuidado. O ensino fundamental final e o ensino médio, como é que ficaria nesse tempo escola, tempo casa? Então, a sala seria feita 2 grupos. Na primeira semana, vem o grupo A para a escola, enquanto isso, o grupo B está em casa. Invertido, a semana 2. Na seguinte semana, o grupo B, na segunda semana, vem para a escola, e depois, na outra semana, ele vai estar em tempo em casa. Então, uma semana na escola e uma semana em casa, e cada qual eles vão invertendo. E o professor que tiver do grupo de risco, como já mencionei, mesmo ele estando esse tempo na escola, e nesse determinado dia, no cronograma, for determinada disciplina, e esse professor é do grupo de risco, eles não vão vir, porque eles vão ter aula de forma remota, com o professor. Porque o professor não vai poder estar ali presencial. Aqui um adendo para as escolas e para nós que temos 2 turmas de novo ensino médio. A turma de novo ensino médio, ela tem 3 disciplinas, 3 componentes curriculares que são a mais, 3 disciplinas a mais, que é o projeto de vida, o espanhol e uma outra eletiva que eles estão escolhendo. Já fizeram a escolha, agora recebemos hoje, e a escola vai encaminhar para a sede. Então, essas 3 que eles têm a mais, o novo ensino médio, que é a nossa primeira e a nossa segunda série, essas 3 a mais, eles vão ser feitas de forma remota. O formato dela vai ser remoto. Mesmo que os alunos venham optar por ver o presencial, 100% presencial, o modelo 1, e o modelo 2, que é tempo escola e tempo casa. Essas 3, porque não tem como, eles disseram que por toda a situação, de todo o cuidado que a gente tem que ter, essa turma ficaria um dia integral na escola. E por estarem um tempo integral na escola, elas almoçam na escola, ficam mais um período na escola. Então, para termos mais esse cuidado, eles optaram de colocar essas 3 disciplinas a mais, que a primeira e a segunda série têm no formato remoto. Então, essas 3 já está automático no formato remoto. Agora, nós temos o terceiro modelo. O terceiro modelo é o 100% remoto. É o formato que nós estávamos, né? Que nós encerramos o ano letivo, ano passado. O 100% remoto. Então, nós temos aqui, podem ser utilizados por estudantes que fazem parte do grupo de risco, podem optar por este modelo, e estudantes que os pais optarem pelo ensino remoto. E aí é o que nós temos aqui.
Eu quero que meu filho fique no modelo 2. Então, tem que assinar um termo de compromisso, que é o termo de compromisso, né? Porque os alunos vão para a escola. E o formato remoto. Também tem que assinar um termo de compromisso. E esse termo de compromisso tem validade de 15 dias. Por que ele tem validade de 15 dias? Porque os pais, depois de 15 dias, podem querer alterar, mudar, que o filho passe para outro modelo. Como é que vai acontecer este modelo 100% remoto? Ele vai ter uma diferença, né? Para os alunos, eu acredito que não terá diferença, claro, porque a gente tem professores efetivos na escola, tem professores contratados. E, né, a gente sabe que, dependendo da situação anual, a gente tem mudança de professores. E, com certeza, de forma remota, também tem mudanças de professores. Então, acredito que este formato para os alunos, de certa forma, vai continuar do mesmo formato, utilizando a sala virtual, ou os que querem pegar material impresso continuarão trabalhando, realizando as atividades com os materiais impressos. Mas este modelo será um pouco diferente esse ano. Os professores serão contratados por núcleo de atendimento remoto. Como é que vai ser? Porque a gente sabe que, assim, dentro de uma turma, uns, às vezes, vão querer trabalhar o 100%, estudar de 100% remoto. Então, lá na outra escola, aqui em Maruí, nós temos 4 escolas estaduais. Uma é a dos índios, né? E nós temos mais 3 escolas. Então, observando essas escolas, alguns alunos vão escolher trabalhar de forma remota, ou também fora do município que está aqui, né? Tipo, nós temos a Domingos ali, que é próxima de nós também, que é uma outra escola estadual. Eles vão querer trabalhar de forma remota. Então, o que é que está sendo diferenciado agora? Vai ser criado novas turmas. Tem 10 alunos daqui da nossa escola, mais 5 da Pedro Bittencourt, mais 5 da Eolina. Fechou 20 alunos de forma remota. Então, eles vão criar uma turma virtual. Ano passado, a turma deles era uma turma mesmo, que já era do nosso polo aqui, da nossa origem, da nossa escola. Não tinha dentro da turma outros alunos de outra escola. Neste ano, vai ser desta forma. Então, eles vão unir alunos que optaram pela forma remota, vai ter uma escola polo. Quem é que vai escolher essa escola? O nosso coordenador de Laguna. Nós temos uma coordenadoria em Laguna, que é a que passa as orientações para nós, e acima da coordenadoria nós temos a Secretaria de Estado da Educação, que é em Florianópolis. Então, mas essa coordenadoria, temos um coordenador, e é ele que vai escolher, a partir das pesquisas, qual será a escola polo. Então, essa escola polo é a que vai tomar, fazer as turmas virtuais lá na sala virtual, que é o Google Sala lá de aula que eles têm. Mas os alunos podem continuar pegando atividade impressa e vai continuar sendo a escola, né, de origem deles. Aqui é um modelinho desenhado deste 100% remoto. Então, teremos uma escola polo e pode vir 10 alunos do ano de uma escola, 11 alunos de outra e 9 alunos de outra. Não vai passar, dependendo, né, da metragem da sala de aula, que a maioria aqui, acredito, que o máximo é 30 alunos, vai chegar no 30 alunos, eles montam essa turminha. Mas os nossos alunos, por exemplo, a nossa escola é a escola A, então 10 alunos da nossa escola, que vão fazer parte lá daquela sala virtual, daquela escola polo. Eles vão, nós vamos estar em contato, eles vão estar virtualmente naquela escola polo, mas todas as orientações vai ser a escola de origem. Desses 10 estudantes, 7 vão pegar material impresso. Pegar material impresso, apesar de estarem lá na sala virtual daquela escola polo, eles vão pegar material na nossa escola, assim como os demais, cada qual na sua. Só para montar a turma, e provavelmente será contratado um novo professor, né, para trabalhar com essa
com essa sala. Quem não poderá estar na escola presencial? O servidor. Ele vai ter que pertence ao grupo de risco. Então, ele vai apresentar uma autodeclaração com possível comprovação por atestado, com prazo a ser encaminhado pela DIGIP. É um departamento na secretaria. Essa autodeclaração ainda não chegou para nós. Eles disseram que vai chegar para nós vamos encaminhar a todos os nossos professores da nossa unidade escolar, e eles, né, vão ler e identificar ali se eles fazem parte do grupo de risco, vão preencher e vão nos encaminhar. Estudante. O estudante vai fazer parte, ele faz parte do grupo de risco. Então, tem uma declaração. A declaração, a sede já nos mandou essa declaração, um modelinho. E aquele estudante em que ele não faz parte do grupo de risco, mas a família quer optar pelo atendimento 100% remoto. Aí vai assinar esse termo de compromisso. Então, nós temos situações de grupo de risco. Temos grupo de risco temporário, que daí será por afastamento médico, que são pessoas que, né, que no momento estão acometidas pela Covid-19, ou pessoas que estejam em quarentena, né, por terem sido suspeitas. Então, esse será um afastamento temporário. E outros que fazem parte do grupo de risco, que está neste termo, nesta declaração, que os pais podem assinar para os alunos, idade superior a 60 anos, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doença cardiovascular e cerebrovascular, hipertensão arterial grave, indivíduos transplantados de órgãos sólidos, anemia falciforme, câncer e obesidade mórbida. Então, esses são os que fazem parte do grupo de risco. Ah, meu filho faz parte de um desses aqui. Então, automaticamente, ele já vai estar no modelo de 100% remoto, porque vai preencher a declaração de que faz parte do grupo de risco. Ah, mas não faz nenhum desses itens, vou optar por o meu filho não retornar à atividade presencial. Então, ele vai ficar 100% remoto, e aí vai assinar o termo de compromisso. E esse termo de compromisso vai valer por 15 dias, né? Já mencionei, porque dependendo da situação, pode querer uma mudança de atendimento, e aí a escola tem 7 dias para receber, para dar todo o encaminhamento que necessita na alimentação, no transporte escolar, para atender e fazer a mudança de modelo deste aluno. Para o tempo escola, nós também temos um termo de compromisso, que é onde, né, nós vamos apresentar os possíveis ali, a grade dos alunos, nos dias que eles vão vir, quais os horários, para eles terem transparente de acordo com a situação que eles vão vir e saber certinho quais são os dias que eles vão vir, quais são as semanas que eles vão vir, qual é a semana que ele tem tempo na escola, qual é a semana que ele tem tempo em casa, para os anos iniciais, quais são os dias que ele tem na escola, quais são os dias que ele tem em casa, e mesmo porque nós temos que também fazer essa pesquisa com os professores para saber qual vai ser substituído ou qual vai ficar de forma remota. E estar sempre atualizando, né, caso tenha mudanças. Os termos de compromisso, nós também temos um formulário. No término da reunião, a gente vai colocar o resumo, e aí depois a gente vai tentar transformar essa nossa reunião gravada no YouTube para ser mais fácil de acesso, disponibilizar esse formulário. Este formulário é um link que vocês conseguirão, clicando no link, vai ter acesso às perguntas, ali o nome do aluno, nome do pai, qual é o ano, série que estuda, vai perguntar se ele faz parte de algum daqueles grupos de risco ali que eu mencionei, e outra pergunta vai direcionar ele a 2 respostas. Se ele vai querer que o filho continue de forma remota,
ou se ele vai querer que o filho passe ao modelo presencial naquele tempo escola e tempo casa. E para a assinatura desse termo de compromisso, nós vamos estar atendendo na escola amanhã para a assinatura do termo de compromisso das 9 às 4 horas da tarde, sexta-feira das 9 às 4 horas da tarde e segunda-feira até meio-dia, porque eles nos deram até segunda-feira para catalogar tudo isso e encaminhar para eles, porque eles têm a logística da alimentação, do transporte escolar e várias outras situações. Então, os termos de compromisso nós também vamos estar disponibilizando no grupo, se alguém quiser imprimir e depois só encaminhar assinado, também vamos estar disponibilizando nos grupos. E a SED, a Secretaria de Estado da Educação, também está disponibilizando o termo de compromisso no Estudante Online. Os alunos podem acessar ali pelo Estudante Online o termo de compromisso. Então, como eu mencionei lá, se nós tivermos alguma turma em que essa turma opte pelo modelo 1, que é 100% presencial, aí é 100% presencial. Mas para ser 100% presencial, nós temos que estar na matriz de risco, no grave, no alto e no moderado. Essa é a matriz de risco, pessoal, vou tentar estar colocando toda semana no grupo de pais, porque essa matriz de risco não é a mesma que o Jornal Nacional, né, de rede nacional, informa lá, naquela matriz, que às vezes está em azul, e na verdade a nossa matriz é só ali a parte de nós só Santa Catarina. Então, às vezes ela informa lá que está em azul, mas nós estamos no gravíssimo, que é o vermelho. Tem o laranja, o amarelinho e o azulzinho. Então, se nós só podemos iniciar 100% presencial, 100% presencial, que é o modelo 1, em alguma turma, se tiver um desses três. Na semana seguinte, a matriz de risco sai toda semana. Se a matriz de risco passar para o gravíssimo, pessoal, nós vamos ter que ir para o modelo 2, que é uma semana em casa, tempo escola e tempo casa. E muito obrigada, né? Agora eu vou abrir para a gravação.